Nós começamos a falar há umas 3 ou 4 semanas atrás, à noite, sobre o nosso tempo a sós com Deus. É esse o tema da mensagem desta noite. E nós já vimos nas 2 mensagens anteriores que seu tempo a sós com Deus deve consistir basicamente em 3 elementos. O primeiro elemento é tempo para ouvir Deus por meio da sua palavra. A importância de você separar tempo diariamente para ler, ouvir, estudar, meditar, memorizar a palavra de Deus. Segundo elemento é tempo para falar com Deus por meio da oração. Eu creio que uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos no tempo presente são as exigências do mundo em que nós vivemos, onde as pessoas têm cada vez menos tempo para Deus, mas elas têm tempo para N coisas que elas estão fazendo, correndo atrás, porque todo mundo corre atrás de N coisas e nós somos como que impelidos por essa corrente, por essa onda que vai envolvendo a todos. E se nós não tivermos o cuidado de parar e refletir sobre os mais importantes valores da vida, nós teremos uma vida espiritual muito aquém daquilo que Deus planejou para nós. Estaremos nos contentando com migalhas, estaremos vivendo de maneira pobre, e mesmo tendo tantas coisas ao nosso redor, tendo tantos bens, tantas possibilidades, num tempo de tanta tecnologia, poderemos estar com os corações frios, vazios, porque temos negligenciado aquilo que é mais importante. Há uma cobrança enorme de todos os lados, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos deixar levar por essa corrente, por essa correnteza, por essa onda que vai envolvendo a todos e que nos impede de ter tempo para o que é principal. Quando nós gastamos tempo com Deus, nós teremos tempo para todas as outras coisas. Quando nós gastamos tempo para ouvir Deus, nós podemos evitar muito tempo perdido. Quando nós buscamos princípios na palavra de Deus que nos norteiem, nos orientem na vida diária, nós vamos tomar decisões mais acertadas, vamos fazer escolhas adequadas, vamos ter respostas apropriadas. Quando nós gastarmos tempo diariamente para orar, nós vamos estar nos preparando para vencer batalhas que são travadas todos os dias, durante todo o tempo em que vivemos. Então, é de todo importante que nós entendamos que tudo vai passar, mas os valores eternos não vão passar. O tempo que você gasta com Deus não é um tempo perdido, não é um tempo que vai ser desperdiçado, não. O que você consegue na sua relação com Deus vai ser um valor permanente. Você vai conhecer mais a Deus, vai crescer nesse conhecimento, vai conhecer a sua vontade. Isso vai trazer bênçãos eternas para você. Vai afetar seus relacionamentos na área da família, na área do trabalho, na área, em todos os lugares, onde quer que você esteja, você vai ser afetado por esse tempo. Então, nós queremos, através dessas mensagens, resgatar o valor de um tempo a sós com Deus diário. Não um momento feito de qualquer maneira, não um momento feito às pressas, não um momento feito porque tem que fazer,
Não, mas como um momento que realmente vai capacitar você para viver da melhor forma nas demais horas do dia. Então, nosso primeiro elemento já visto é a importância de você reservar tempo para ouvir Deus por meio da palavra, já falamos sobre isso. O segundo elemento é você encontrar tempo para falar com Deus por meio da oração. Nós já vimos e fizemos as seguintes perguntas. Primeiro, aliás, seria melhor colocar aqui primeira, que é a primeira pergunta: o que é oração? Segunda pergunta: por que você deve orar? E nós estávamos vendo isso e já chegamos a ver alguma coisa. Primeira coisa que vimos foi para que o Pai seja glorificado no Filho. Vimos também que devemos orar porque Ele ordena que você clame a Ele, e Ele com certeza vai responder ao seu clamor. Vimos também que você deve orar para você ter comunhão com Deus, porque Ele tem prazer na sua oração. Vimos também que você deve orar para não cair em tentação. Foi isso que nós conseguimos ver da última vez. Nós vamos continuar perguntando: por que você deve orar? Por causa do exemplo de Jesus. Eu sei que muitas pessoas ficam admiradas quando elas descobrem que Jesus orava bastante. E Jesus gastava muito tempo em oração. Eu diria que, ao que tudo indica, Jesus gastava quase que 1/3 do seu tempo total, isso inclui o dormir e o descansar. Ele gastava quase que 1/3 do seu tempo total para orar. Nós o vemos orando noites inteiras, o vemos, como vamos ver agora, ele orava em lugares desertos. Marcos 1:35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Por quê? Porque Jesus não queria ser incomodado nessa hora, queria ter um tempo em que ele pudesse estar a sós com o Pai. Para que nós entendamos essa necessidade, é importante que nós entendamos que ele veio ao mundo como homem, e ao vir ao mundo como homem, ele abriu mão da sua condição de Deus, e como homem ele precisava relacionar-se com o Pai, de quem ele se fez servo, como nós vimos hoje de manhã, citando um texto já citado inúmeras vezes aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses e diz que, vamos lá, Filipenses 2, Filipenses 2, 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, a palavra que é escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aqui nós vemos Jesus, homem, Jesus desprovido da sua divindade, embora não tenha deixado de ser Deus, ele não viveu aqui como Deus, abriu mão dessa prerrogativa e viveu como todos nós vivemos, e por isso ele precisava orar. E aquilo que eu queria que os irmãos considerassem é o seguinte: se Jesus, e nesse caso eu nem diria se Jesus, porque no momento que ele se fez homem, ele se tornou como um de nós, exceção feita a experiência do pecado, que ele não pecou,
mas foi tentado a pecar, passou por tudo aquilo que eu e você passamos. Mas a questão é, se ele precisou, e eu diria que talvez ele precisasse muito mesmo, talvez não, ele precisava muito, dada a grandeza, a grandiosidade, a extensão e a magnitude do seu ministério. Durante 3 anos e meio, ele plantou a semente do Evangelho, o Evangelho que é ele mesmo, que é a sua morte na cruz, a sua ressurreição e o seu ensino. E esse ensino hoje é mundial, não é de todos, mas é de uma parcela da humanidade considerável. E a Bíblia diz que o propósito de Deus é que todos conheçam Jesus e sejam salvos, embora nós saibamos pelas próprias Escrituras que nem todos vão crer. Mas a abrangência do Evangelho é mundial, e em todo o mundo pessoas conhecem a Jesus, seguem a Jesus, isso por causa do ministério de 3 anos e meio. E Jesus precisava orar por isso, precisava orar porque ele era homem, veio como homem, viveu aqui como homem, e todo homem, e eu quando falo de homem estou falando do ser humano, precisa orar, precisa de Deus para viver, precisa de Deus para viver como ele planejou, e precisa de Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra dele para outras pessoas, através da sua vida, sua maneira de viver e através das suas palavras. Então Jesus buscava o Pai de madrugada, e uma das coisas mais difíceis para todos nós são os apelos. Normalmente dormimos pouco, estamos bastante cansados, e para levantar mais cedo é uma dificuldade. Mas Jesus fazia isso. Alguém pode dizer, mas os tempos eram outros. Concordo que ele devia deitar bem cedo, e levantava muito cedo. Eu creio que nós temos que ver qual é o horário que eu e você temos, qual é o lugar, qual é o espaço no dia inteiro que eu e você podemos ter, onde é o lugar e qual é a hora que eu e você podemos separar para estar com Deus, onde ninguém vai perturbar você. Nós vamos ver no contexto aí que logo depois ele foi perturbado. Alguém chegou, começou a procurar por ele e achou. Mas quando o dia amanheceu, mas ele teve um tempo que ele sabia que ele ia ter até o sol raiar, porque depois disso ele não teria mais sossego. Nós vemos Lucas 22, 39 a 41, que Jesus procurava, nós vimos no deserto, um lugar deserto, e agora nós vamos ver Jesus orando também num lugar subindo ao monte. Lucas 22, 39 diz que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Isso mostra que Jesus tinha um costume de ir lá. Ele não foi uma vez, não foi duas, ele foi lá como ele ia costumeiramente. Sempre que ele estava em Jerusalém, ele ia para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Isso já era tarde. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Mas ele mesmo se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Embora estivesse com eles, ele se afastou deles um pouco e começou a orar. É interessante que Jesus se ajoelhou e começou a orar.
é algo que normalmente eu, pelo menos, não faço. Há ocasiões em que eu fiz e faço, mas é muito raro eu me ajoelhar para orar, porque eu não consigo ficar muito tempo ajoelhado, a menos que eu colocasse uma almofada, aí talvez sim. Mas o que me encanta aqui é o fato de Jesus se ajoelhar. Muitas vezes a gente não está ajoelhado, mas tem um coração humilhado diante de Deus. Agora, quando nós nos dobramos diante de Deus, como Jesus fez aqui, é a maior prova da necessidade dele, que ele tinha de Deus. Ele estava se humilhando, estava se dobrando, estava se entregando ao controle, ao domínio do Pai. É aquela questão de obediência que nós vimos hoje de manhã. É o desejo dele de estar em consonância com a vontade de Deus, de obedecer inteiramente. E ele se ajoelha, ele se prostra. Diz um outro texto, se não me engano, aqui é Lucas, né? Não sei se é Mateus, que fala também que ele prostrou-se. É Lucas fala. Um pouquinho mais adiante, vai falar que ele também se prostrou, e vai falar que ele suou gotas de sangue ao falar com o Pai, a tamanha agonia que ele estava vivendo, os conflitos que ele viveu antes de ir à cruz. Então Jesus buscava esse tempo e essa ocasião. E você, se você se der ao trabalho de ler os evangelhos, especialmente o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, você vai ver quantas vezes você vai encontrar Jesus orando. São muitas as vezes. Mas por que você deve orar? Então, dissemos, você deve orar por causa do exemplo de Jesus, mas você deve orar por causa do exemplo dos discípulos. Já dissemos aqui anteriormente que você não vê nos evangelhos os discípulos orando. Isso foi cobrado de Jesus, porque eles não jejuavam. E quem não jejua não ora. Aliás, os discípulos de Jesus parece que comiam muito mais do que faziam qualquer outra coisa. E eles estavam sempre comendo. E, bem, o fato é que alguns aproximaram-se de Jesus e perguntaram para ele por que os discípulos não jejuavam, enquanto os discípulos de João e os discípulos dos fariseus oravam, jejuavam. Jesus disse que enquanto ele estava com eles, eles não tinham razão para orar. Mas um dia ele seria tirado, e nesse dia eles iam orar. Enquanto Jesus estava com eles, eles tinham tudo que precisavam. Jesus era tudo aquilo que nós acabamos de cantar. Ele é a nossa paz, é a nossa alegria, a nossa força, é o nosso provedor. Não havia situação que Jesus não resolvesse. Eles não precisavam estar com outra pessoa melhor. Então eles estavam com Jesus, embora Jesus tenha vindo como homem, mas nele habitou toda a plenitude da divindade, a palavra de Deus, toda a plenitude de Deus, pelo seu Espírito estava nele, porque ele deu espaço para isso. Antes de vir à terra, ele morreu para si mesmo. Quando eu digo antes de vir, é antes de viver aqui, a vida que ele viveu, ele se entregou totalmente, e se entregou para morrer para si e fazer a vontade do Pai. Mas eu acho que eu me perdi aqui no que eu estava dizendo. Bom, agora me lembrei. Então, depois, quando Jesus fosse tirado da terra, eles iam precisar estar com Jesus. E para estar com Jesus, eles muitas vezes iam abrir mão de refeições para se humilharem diante do Senhor e terem comunhão mais íntima e mais profunda com Ele. Então, logo depois que Jesus subiu aos céus, nós vemos os discípulos pela primeira vez
as Escrituras dizem que eles se reuniram para orar. E Atos 1, 12, 14 diz assim: então eles voltaram para Jerusalém. Jesus tinha acabado de subir aos céus e eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, onde Jesus subiu, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É interessante. Antes da morte de Jesus, diz que os irmãos não davam muito crédito a Jesus, como os discípulos haviam dado. Mas agora eles estão orando, porque evidência de que eles haviam se convertido, crido que Jesus era quem realmente havia dito que era, e com certeza foram testemunhas oculares também da sua ressurreição. Então eles estavam orando, continuando perguntando: por que você deve orar? Porque a oração produz resultados para a glória de Deus. Eu não tenho o texto aqui porque eu me lembrei dele agora, mas em Hebreus capítulo 6, Hebreus 11, 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O texto diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Para você buscar Deus é preciso você crer que vale a pena. É preciso você crer que vale a pena abrir mão do seu precioso tempo, das importantes coisas que você tem para fazer naquele dia, para se dedicar a Deus. É preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, ou daquele que o busca. Eu não sei mais o texto, que eu estou me lembrando de uma outra versão. Então, vale a pena você buscar a Deus, porque produz resultados, dá resultado. Oração não é um exercício intelectual, não é eu fico meditando, isso me torna melhor. A oração não tem esse poder que os meditadores orientais pensam que tem. Não. Oração é relação com Deus, é você estar com Ele, é relação, é comunhão, é intimidade com Deus. E quando você está com Deus, você se torna melhor, você tem mais apurada a consciência da vontade dEle, e você vai ter um dia melhor, com certeza. Mas é preciso fé. E vocês não pensem que eu já venci essa tentação. Às vezes eu olho, aliás, eu nem devia ter na minha mesa um monte de coisa que eu tenho que fazer. E às vezes eu olho e a minha tentação é começar logo a mexer naquilo antes de orar. E às vezes eu faço isso e dou muito mal. Não é que eu me dê mal, no sentido de que, não, simplesmente eu fico frustrado, porque eu perdi boa parte do tempo que eu podia estar dedicando ao Senhor, porque depois vem outras coisas. Eu tenho sim meu tempo muitas vezes, mas não é como eu teria se eu começasse primeiro com Ele. Se você começa a ler a Bíblia, se você começa a fazer coisas e se preocupar com coisas,
vai ser muito difícil você se concentrar na palavra de Deus. Vai ser muito difícil você se concentrar na oração. Então, antes de ver qualquer coisa, busque o Senhor. É a melhor coisa que eu e você precisamos fazer. Então, por que você deve orar? Porque a oração produz resultados para a glória de Deus. E nós citamos aqui um exemplo da ressurreição de Lázaro. Próximo sublinho. Jesus está com as irmãs de Lázaro. Ele chegou lá depois de 4 dias depois da sua morte. E o texto de Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele havia morrido e sido sepultado. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus aqui agradece porque o Pai o ouviu. O que ele teria pedido ao Pai? Não sei. Os irmãos sabem que ele ficou sabendo que Lázaro tinha morrido e ele demorou ainda 4 dias para chegar lá. Isso não foi porque ele não pôde chegar antes, é porque ele atrasou propositadamente. Agora, o que ele pediu, eu não sei. Talvez ele tenha pedido que Deus, o Pai, fizesse realmente o que acabou sendo feito ali. Toda uma situação que vai convergir com a ressurreição de Lázaro e a glória do Pai no Filho, através do Filho. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus orou. Ele disse: eu sei que sempre me ouves. Você pode ter a certeza de que o Senhor sempre ouve a sua oração. Existem situações em que Ele não ouve. Não sei se vamos chegar a elas hoje. Se houver pecado na sua vida, realmente a primeira coisa que você tem que fazer é confessar o pecado. Mas se não é, se você já o fez, ou se você não tem nenhum pecado para confessar, você pode ter certeza de que Ele vai te ouvir. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso. Que alguém pode dizer: por que ele teve que dizer isso? Ele disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, isso vale para testemunho para nós hoje, que não estamos dentre o povo que estava lá naqueles dias, mas somos os que hoje lemos a palavra dele. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos creram pelo que viram Jesus fazer naquela ocasião. Mas a ênfase que queríamos dar e queremos dar aqui é que Jesus orava e sabia que Deus ouvia a sua oração. Por que oramos? Porque dá resultado, porque funciona. Outro exemplo é o exemplo do profeta Elias. O texto de Tiago diz assim: entre vocês há alguém que está doente, ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Por isso oramos uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo? Justo é aquele que foi justificado pela fé em Jesus, depositando nele a sua fé, a sua confiança, crendo que ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai, sem qualquer impedimento. Justo é aquele que, uma vez justificado, busca viver de acordo com a palavra de Deus. Deus não ouve você porque eu vivo uma vida impecável, mas se eu pecar, eu tenho acesso ao Pai por meio de Jesus, eu posso pedir perdão. Isso não é uma liberdade para pecar, mas é uma liberdade para usar o recurso que Ele me deu, e a você também, para pedirmos perdão se pecarmos. Então, a Bíblia diz que Deus se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nesse caso nós temos livre acesso a Deus em oração e podemos orar sabendo que vamos ser ouvidos. Não é o que você é o que Jesus é. Não é o que você faz, é o que Jesus fez. Você não ora no seu nome, você ora no nome de Jesus. Usar o nome de Jesus não é simplesmente um exercício recitativo. Usar o nome de Jesus é você usar ele consciente de que não é por você que Deus vai ouvir por causa dele, porque você é dele, porque você pertence a ele, e ele disse que você podia usar o nome dele. Ele deu a vida dele por você, e você vai a ele, ao Pai, na confiança daquilo que Jesus disse: pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei. Então, vamos continuando aqui. Elias, verso 17, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Alguém vai dizer: bom, mas Deus já havia dito para ele que ia fazer isso. Tá? E quantas coisas Deus já disse para nós que faz e vai fazer, que está na palavra? O que a gente tem que ler? A palavra e orar de acordo com a palavra. Então, o mesmo Deus que diz que faria e fez, faz hoje. Agora, alguém disse algum dia aí, na semana passada, nós estávamos, eu não sei onde é exatamente, mas alguém falou sobre o fato de que se o Senhor falou que vai fazer, então não precisa orar. Claro que precisa. A Bíblia é cheia de exemplos de situações em que Deus falou que ia fazer e as pessoas oraram para que Deus fizesse. É o caso de Daniel, que Deus disse que depois de 70 anos no cativeiro ele restauraria a sorte do povo. Mas Daniel, quando viu que tinha se completado os 70 anos, ele então se humilhou, buscou a presença de Deus para que aquilo que Deus havia dito fosse cumprido. Aí nós temos que pensar num outro aspecto da oração. Deus se move sobre a terra através da oração. Deus criou o homem, colocou o homem na terra, e a palavra de Deus diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus age na terra quando o homem ora, pedindo que Deus venha e interfira na terra. Se eu me calar, se eu não orar, Deus não vai fazer o que Ele pode fazer.
porque é assim que ele age. Ele não pode agir sem oração? Pode, ele faz o que ele quer. Mas a Bíblia toda é cheia de evidências de que Deus age através da oração. Ele diz o que ele quer fazer, ele diz quando ele quer fazer, ele diz como ele quer fazer. Mas sempre que ele deu uma palavra, as pessoas oraram para que ele fizesse. Ele manifesta a vontade dele, e eu tenho que crer na palavra dele e dizer: Senhor, cumpre a tua palavra, faz com que ela se cumpra na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, devemos orar, porque a oração produz resultados para a glória de Deus. Por que você deve orar? Quase que a pergunta deveria: para que você deve orar? Você deve orar para ser revestido do poder do Espírito e testemunhar de Jesus Cristo. Jesus deu uma promessa para os seus discípulos. Lucas 24, 49, ele estava prestes a subir aos céus, e ele foi imediatamente antes de subir aos céus, ele disse, Lucas 24, 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos 1,8 registra esse mesmo episódio nas seguintes palavras. Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O texto de Lucas diz que eles deviam ficar na cidade até serem revestidos do poder do alto. Os discípulos ficaram na cidade e eles esperaram em torno de 10 dias, e eles esperaram orando. Assim que Jesus subiu aos céus, eles se reuniram para orar, e oraram durante os 10 dias. Depois dos 10 dias, o Espírito veio no dia de Pentecostes. Jesus subiu no 40º dia depois da sua ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus no 40º dia depois da sua ressurreição. E o dia de Pentecostes foi o 50º dia depois da sua ressurreição. Então, 10 dias depois. Mas no texto que nós já vimos, Atos 1, 12 e 14, nós vemos que os discípulos se reuniram com as mulheres e buscaram a Deus. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento impetuoso, como que um vento impetuoso, e vai descrevendo o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Então os discípulos oraram, melhor, esperaram em oração. Mais tarde, depois de que o Espírito veio no dia de Pentecostes, e quando o Espírito veio, eles começaram a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus. Eles foram perseguidos, e o Sinédrio se reuniu, e depois de se reunir, no verso 18 do capítulo 4, diz assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir,
não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Deus havia feito um milagre. Atos capítulo 3 fala que Pedro curou um homem coxo de nascença. A célebre frase foi usada recentemente aí: não tenho prata, não tenho ouro nem prata, mas o que tens te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e saltava. Então, é isso que está dizendo. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, e ele nasceu coxo. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Eles tinham sido proibidos de falar. E para continuarem a falar, eles tinham que ter mais coragem, mais ousadia para enfrentar a perseguição que estava se levantando contra eles. Então o que eles fazem? Eles oram. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora veja o que eles colocam. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então eles oraram que o Senhor considerasse o fato de que eles estavam sob ameaças e que eles tivessem coragem de anunciar a palavra corajosamente. E pediram também que Deus estendesse a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do Senhor Jesus. Depois de orarem, o texto diz que tremeu o lugar em que estavam reunidos, uma manifestação sobrenatural. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, o que eu preciso para testemunhar com ousadia, para fazer com que o medo vá embora, com que toda a insegurança que eu e você temos de falar, precisamos orar. Um dos princípios de quem quer falar de Jesus é que antes de falar de Jesus para alguém, você deve falar com Deus sobre aquela pessoa. Você deve falar com Deus sobre o seu propósito. Então, não fale com ninguém até que você tenha falado com Deus sobre aquela pessoa, sobre a sua carência e a carência daquela pessoa, sobre a sua dificuldade, sobre os medos, a insegurança, porque todos nós sentimos isso. Mas o fato de nos sentirmos inseguros, muitas vezes temerosos, não significa que Deus não vai usar-nos, porque o apóstolo disse que quando somos fracos, então somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus vai permitir que você tenha medo, vai permitir que você trema nas bases, que você pense que você não vai conseguir, mas você vai, porque não vai ser você, é Ele. E quando você for, você vai ver que é Ele, porque você não iria jamais fazer o que você faz.
o que você jamais falaria, o que você vai falar. E você vai ver Ele em você. Você vai ver Ele falando através de você. Você vai ver Ele operando através de você. Mesmo que as pessoas não creiam. Mas você vai saber que Deus está com você e que Ele falou para aquela pessoa. E você, se aquela pessoa não crer e rejeitar a palavra, você está livre daquele sangue. Bom, o próximo item seria o que você deve incluir na oração, mas nós vamos falar disso de uma próxima vez.